Está entrando no ar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do Facebook, é com muita alegria que aqui nos encontramos para o nosso Educar para Crescer de hoje. Lembrando a todos os ouvintes que o telefone à disposição é o 3386-1400 e agradecendo a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro, agradecendo a todos do Facebook pelo carinho, pela atenção com cada um de nós. Muito, muito obrigada. Nós vamos, hoje, o nosso convidado, que deve estar chegando aí, nosso querido Antônio Carlos, ele vai conversar conosco sobre o nosso querido irmão Gerson Simões Monteiro. E, enquanto ele não chega, nós vamos adiantando, não é? E vou passar para os nossos ouvintes, porque o nosso Gerson tem, assim, muitas obras que ele publicou, foi um trabalhador incansável da doutrina espírita. Eu o conheci em 1980. Então, já tem aí quase 30 anos, né? 30, 40, né? Quase 40 anos. E o nosso Gerson sempre foi um trabalhador incansável da doutrina espírita. E eu tenho aqui duas obras, uma de 2001 e outra de 2015. Nessa Entusiasmo para Viver, eu vou passar para os nossos ouvintes uma reflexão sobre como é importante nós sermos pacientes. E o nosso Gerson era paciente, não é? E ele fala aqui, para a gente ter entusiasmo para viver, é preciso que a gente trabalhe a nossa paciência. E no livro Regressou numa Esteira de Luz, ele nos fala que a gente, para cultivar os nossos bons sentimentos, o perdão, a paciência, o carinho, o amor, a gente tem que primeiro aprender a se conhecer. E tem algumas perguntas que a gente precisa fazer para a gente mesmo. Então, vamos primeiro passar do livro Entusiasmo para Viver e Ser Mais Feliz, o primeiro capítulo. Quando se fala de entusiasmo para viver, nós sempre lembramos de Hugo. Ele é um tipo de pessoa que está sempre de alto astral e tem sempre algo positivo para dizer, mesmo se submetendo à hemodiálise há cerca de 13 anos, 3 vezes por semana. Quando alguém lhe pergunta como vai você, ele responde, melhor que isso, só 2 disso. E às vezes até 3 disso. Certo dia, Alex, seu amigo de longa data, observando o seu grande entusiasmo na vida, mesmo sendo um doente renal crônico, lhe fez uma pergunta. Eu não acredito que você seja uma pessoa positiva o tempo todo. Como você consegue? E ele respondeu, toda manhã eu acordo e digo a mim mesmo, Hugo, você tem 2 escolhas, estar de alto astral ou de baixo astral. Então eu escolho estar de alto astral. Como tenho de fazer hemodiálise, porque meus rins não funcionam, eu decido, posso ter paciência durante as 4 horas ligado à máquina para a limpeza do meu sangue, ou ficar irritado e impaciente. Eu então decido ter paciência e com isso também dou exemplo aos meus companheiros na sala de tratamento. Hugo, por certo, se inspirou na filosofia de vida daquele senhor que apareceu em certo programa da televisão. Ele tinha 75 anos de idade, mas se considerava um eterno jovem, porque, segundo suas palavras,
Cada dia é uma nova aventura e eu a aproveito integralmente. Esse fato é citado pelo professor Celso Martins, no seu livro É Possível Ser Feliz? Diante disso, Alex argumentou que não era tão fácil para seu amigo ser daquele jeito. E Hugo prontamente disse que sim. E mais, a vida consiste em escolhas. Você escolhe estar feliz ou triste, calmo ou nervoso. Em suma, é escolha sua, como viver sua vida. É muito importante sua posição mental para manter a saúde do espírito, principalmente, no meu caso, quando a saúde do corpo é deficiente. De fato, de nossa parte, podemos dizer que o entusiasmo para viver remove o obstáculo do desânimo, responsável pela depressão e pelo pessimismo. Esse entusiasmo é, na realidade, uma atitude de fé, aquela que remove as montanhas dos nossos problemas diários, pois modifica as circunstâncias de nossa existência. Eis aí, queridos ouvintes, e nessa outra obra, Regressou numa Esteira de Luz, essas perguntas se encaixam perfeitamente nessa pequena história verídica contada pelo nosso querido Gerson Simões Monteiro. E vamos aproveitar para refletir para cada um de nós. Você já foi capaz de responder 5 vezes a mesma pergunta que alguém lhe fez, sem irritar-se, sem perguntar se ela é surda? De orar a Deus pedindo ajuda para uma pessoa que lhe prejudicou ou que está lhe prejudicando? Para a gente pensar. Bem, se você passou nessas 2 provas, a da paciência e a do perdão, responda agora o seguinte: você já conseguiu compreender alguém que praticou uma falta grave, dando-lhe uma nova oportunidade para se corrigir? Você já foi capaz de sorrir? Essa é forte, hein? Você já foi capaz de sorrir para o motorista que deu uma fechada no seu carro? Ou para alguém que fechou a cara para você, sem mais nem menos? Se nessas situações você demonstrou compreensão e tolerância, parabéns para você. Está indo muito bem no teste para medir o seu grau de espiritualidade, de paciência. Acontece, porém, que no curso de aperfeiçoamento moral que estamos realizando na Terra, existem outras matérias nas quais precisamos ser aprovados para sermos promovidos no curso da evolução espiritual. E aí ele vai arrolar a caridade, né? O trabalho do exercício da humildade, da nossa convivência, a ética. A gente tem observado hoje em dia tantas coisas acontecendo em torno de cada um de nós, e como nós nos comportamos diante de tudo isso que acontece. O nosso Gerson Simões Monteiro, eu lembro, ele todo domingo era religioso, chovesse ou fizesse sol. O nosso Gerson estava indo lá para Santa Maria, lá no Hospital Santa Maria. Não é? Eu lembro do nosso Emil Dario Frambach, que também já se encontra no plano espiritual. Um dia o Emil disse para mim: se eu estou aqui, Marilena, se eu estou vivo, eu agradeço ao meu amigo Gerson, porque eu era um interno lá da colônia do Hospital Santa Maria e eu tinha tuberculose, e a força que ele me deu, e através da doutrina espírita, eu consegui me recuperar e voltar ao trabalho, e hoje estou aí atuante na doutrina espírita. Um grande amigo, nosso Emil Dario Frambach. E o Gerson continuou. Vou dizer a vocês, queridos ouvintes, às vezes, por exemplo, hoje, o nosso convidado, o Antônio Carlos, ainda não pôde chegar. Mas, quando acontecia isso,
O Gerson, que sempre estava aqui na rádio, ele dizia: Marilena, se não chegar o convidado, pode mandar recadinho que eu chego e entro no seu programa. E dou continuidade ao tema. E ele sempre que houve a necessidade, né, do convidado por algum motivo não poder chegar, ele aqui estava para conversar com os nossos ouvintes sobre o tema que fosse daquela ocasião. Isso serve para a gente lembrar aos nossos ouvintes da importância de nós estarmos sempre estudando. Porque a qualquer momento que sejamos solicitados, qualquer tema que seja necessário, ali nós estamos para ajudar. Para ajudar. Por isso é tão importante não só estudar a doutrina espírita, mas buscar a vivência da doutrina espírita. E praticar a caridade, trabalhar o perdão, trabalhar a paciência, é a prática daquilo que nós estudamos no Evangelho de Jesus, daquilo que nós estudamos em toda a obra kardeciana, não é? Que com tanto amor e carinho passou para cada um de nós. Será que nós estamos realmente aproveitando tudo isso? Todo esse manancial que temos, não é, diante de nós? Muitas obras chegam para nós, mas sempre lembramos aqui do cuidado que devemos ter com relação às publicações da doutrina espírita, em nome da doutrina espírita. A base é Kardec, porque já ouvimos por aí, né, que Kardec está fora de moda, que Kardec está ultrapassado, e a gente sabe que isso não é verdade. É preciso que tenhamos muito cuidado. Se conhecemos a base, nós temos condições de, ao receber alguma obra nova que chega, saber analisar, saber observar se é uma obra que mereça a nossa divulgação, o nosso estudo sério, não é? Mas a gente sabe que o principal que está lá na doutrina espírita, que Kardec coloca para nós no capítulo Sede Perfeitos, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Aí tem a vírgula, né? E pelos esforços que faz para domar suas más tendências. Estamos no esforço para domar as nossas más tendências? Para que a gente consiga provocar essa nossa transformação moral? E Gerson sempre estava nos lembrando isso. Eu estava vendo aqui na orelha do livro, né? Falando, parece que é nesse outro aqui, ele fala aqui sobre o nosso Gerson. Olha o trabalho do nosso Gerson Simões Monteiro. Conheceu o espiritismo na juventude, quando participava da Mocidade Espírita Dias da Cruz, da Casa Espírita em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ao retornar para o Rio de Janeiro, fundou e coordena há mais de 50 anos o Grupo Espírita Maria de Nazaré, no Hospital Santa Maria, que falamos aqui, que atende aos portadores de tuberculose em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. De 1984 a 2003, eu quando conheci Gerson, foi quando eu fui para a antiga UZERJ, hoje é o CERJ, né? Para trabalhar junto com a Cássia, toda aquela equipe, no Departamento de Infância e Juventude, junto com a Darcy Neves Moreira, né, que ficava com a parte da juventude, nós ficávamos com a parte da infância. E foram muitos trabalhos que tivemos a oportunidade de realizar. Então, ele diz aqui que de 1984 a 2003, foi presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, atual CERJ. Desde 1989, é diretor da Funtarso, operadora da Rádio Rio de Janeiro, onde apresenta o programa Debate na Rio. Quer dizer, apresentava, né? Toda segunda e quinta-feira, às 13 horas, aqui estava o nosso Gerson, né? Coordenou as atividades do Centro Espírita Augusto Paiva, no bairro de Maria da Graça, Rio de Janeiro, de 1995 a dezembro de 2011. Aquele menino não parava, né? E é por isso que a gente acha assim que no plano espiritual ele continua na ativa, não é? Continua aprontando lá
ajudando aqueles que precisam. Assim como o nosso querido Dr. Jorge Andréa, que desencarnou agora no dia 1º, né? Dr. Jorge Andréa também. Ficou aqui até os 100 anos, publicou ainda o último livro no ano passado e com certeza os dois estão se encontrando lá. Eu chamo de meninos, né? Já temos muitos meninos no plano espiritual. Nosso querido Hermínio Miranda, que muitas vezes veio ao nosso Educar para Crescer. Nós estamos aí fazendo esse ano 27 anos de programa, né? Então tivemos o nosso Luiz Antônio Mileco, o nosso Amazonas Hércules, todos já no plano espiritual. Mas que alegria de receber, de poder trazer cada um aqui no nosso programa. E eu não poderia esquecer, né, que sempre comparecia no nosso programa, pelo menos 3 vezes no ano, a nossa tia Vilma com o tio Wilson. Sempre eles vinham fazer o programa na semana do Dia dos Pais, na semana do Dia das Mães e no Natal. Então, essa turma toda está no plano espiritual. E nosso Gerson, recém-desencarnado, com o nosso Dr. Jorge André, com certeza estão já se preparando, né? Porque a gente sabe que não é estalar o dedo e já sair trabalhando, não, né? Então, porque sempre que há possibilidade, a gente lembra, o nosso Hermínio Manuel Filomeno de Miranda, ele, ao desencarnar, ele levou 30 anos no plano espiritual, se preparando para trazer todas essas publicações maravilhosas que temos em mão hoje. E que eu recomendo. Essa última, Perturbações Espirituais, é um trabalho maravilhoso. Vem pela psicografia do nosso Divaldo Pereira Franco, que é outro que continua trabalhando aí 90 anos. Então, gente, a gente se sente baby, não é? Ainda podendo fazer alguma coisa. E, como eles servem de exemplo para cada um de nós, que a gente possa, então, fazer por onde cada dia, eu costumo dizer, a cada sol que nasce em nossas vidas, fazer um bom trabalho, o melhor possível, lançar essas sementes para que se transformem em grandes árvores. A família só dá certo quando todos se unem para realizar um bom trabalho. E o nosso Gerson, que está chegando aqui, ó, galera do Facebook, está chegando o nosso Antônio Carlos. Quando nós temos a nossa família e trabalhamos juntos, o Gerson com a sua família, quantos casos, né? Quantos ele teve de gente queridos que desencarnaram com câncer, né? Então, e ele foi mais um. Então, a gente sabe que a importância da família nesse momento para cada um de nós. E hoje o nosso Antônio Carlos, que acabou de chegar, vou deixar ele respirar um pouquinho, né? E digo a todos vocês, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do Facebook, que é uma alegria muito grande a gente ter essa oportunidade de lembrar sempre a figura desse trabalhador incansável, porque todo mundo ia embora da Rádio Rio de Janeiro e ele continuava aqui trabalhando até tarde, escrevendo seus livros, desenvolvendo seus trabalhos. Então, um trabalhador exemplo para todos nós. Seja bem-vindo, Antônio Carlos. Vamos lá. Antes, estamos pelo Facebook também. Eu estou vendo. Agora estamos ao vivo. Exato. Então, aproveita a oportunidade para falar com nossos irmãos do Facebook e apresentar a sua casa espírita, por favor. Vamos lá. O Grupo Espírita Rita de Cássia fica na Almirante Guilherme 265. Tem reuniões públicas todas as manhãs às 10h30. Sexta-feira à tarde às 15h30 e reuniões públicas segunda e quinta, 18 e 20 horas. Sábado, 17 e 19, evangelização já voltou, é sábado, 9, e tem paralelo uma reunião dos pais, se os pais quiserem participar e interagir. Muito bom. O Instituto de Cultura Espírita fica ali agora na Francisco Xavier, em frente ao ERJ, sempre com aquela ideia de cursos continuados e não continuados, né? O primeiro às 13, o segundo às 15, e sempre abordando um dos aspectos da tríplice doutrina, ou seja, ou é um curso sobre filosofia,
ou é sobre religião, né, ou sobre ciência. Agora com o nosso Jorge André, intuindo vocês do plano espiritual, né? Tem que, para vir gente, tem que ir gente, né? É verdade. Antônio Carlos, nós já aproveitamos nessa oportunidade passar uma história do livro Entusiasmo para Viver, do Gerson, né, contando a importância de nós trabalharmos a paciência, o entusiasmo na nossa vida e o perdão também, claro, né? E a caridade em nossas vidas. Então, eu gostaria que você desse continuidade. O que você trouxe sobre o nosso Gerson Simões Monteiro para os nossos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro e do Facebook? O que eu gosto muito de abordar, assim, um caos do Gerson, e que ele próprio já contava, que quando ele perdeu a primeira filha por câncer, né, ele perdeu 3 filhos e a primeira esposa por câncer. E depois ele próprio continuou, foi vítima do câncer. Mas quando ele perdeu a primeira filha no hospital, ele foi para o telhado do hospital, meio desnorteado, meio sem saber o que fazer, e contemplava a ideia do suicídio, né? Porque tinha perdido uma filha, pensava em se matar, e depois ele soube que um obsessor estava estimulando ele a pula. E naquela hora de dor, ele teve a intuição, a proteção de fazer uma prece e foi demovido dessa ação. Olha que interessante, né? E ele sempre contava que ele estava objetivamente pensando em me jogo daqui e encerro isso de uma vez só. É importante falar isso porque de vez em quando a gente acha que vê o companheiro que escreve livros, faz palestras, como se fosse um indivíduo fora das solicitações cotidianas, fora dos desafios. Exatamente. Né? Não é porque o indivíduo é palestrante espírita que ele deixa de pagar as contas. Não é porque ele é palestrante espírita que o calo não vai doer. Não é porque ele é palestrante espírita que ele não vai ter dificuldades. E ele exemplificava bem isso. Sempre muito idealista e muito para cima, mesmo diante de todas essas dificuldades. É verdade. E eu sempre achei, isso é minha opinião, que perder um filho eu acho que é uma das maiores dificuldades que um indivíduo pode ter, né? Porque é meio que inversão do ciclo natural, né? Você espera ver nascer e o outro te vê morrer. É isso aí. Né? E aí você inverte aquilo ali. Então eu acho que essa passagem mostra que momentos de dificuldade, de desafios, todos temos, mas somos capazes de superá-los e fazem parte de desafios que estão dentro do nosso planejamento, que, claro, eventualmente nem a gente topou muito esse planejamento, vem de uma forma um tanto compulsória. Mas é bom lembrar disso, que, ou seja, não foi um ser do outro planeta que veio e passou das dificuldades. Ele passou das dificuldades, soube vencê-las, soube lutá-las, e sempre tendo que dar esse testemunho, tendo que trabalhar isso aí. Antônio Carlos, nós temos, eu estou vendo aqui, ouvinte... Está na distância, você tem que ler para mim. Deise Maia. Feliz por estar assistindo vocês e conhecer o Antônio Carlos. Marilena, teu programa é maravilhoso, te acompanho há 17 anos. Olha que beleza, muito obrigada. E outra aqui, a rádio é muito importante para a vida de muitos. Abraços. Gente, olha, muitos compartilhamentos, muitos. É difícil da gente, saudades. Marcelo de Alcântara, Ilza Rodrigues, Mônica Cristina de Almeida, Sandra Lopes, Sônia Maria dos Santos. Nossa, é muita gente. Sônia Maria dos Santos, Deisimar, Tininha Rosa. Olha, temos aqui vários compartilhamentos, muitas pessoas aí curtindo o nosso Educar para Crescer. Queremos muito agradecer a todos vocês por esse carinho aí com o nosso Educar para Crescer, com a nossa Rádio Rio de Janeiro, né? Por favor, Antônio Carlos. Eu só estou preocupado que não deu o tempo do intervalo. É verdade. Nós vamos fazer o nosso intervalinho que é agora, né? Então, ao nosso intervalinho e daqui a pouquinho a gente volta. Continue participando. Está no ar. Educar para Crescer. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor.
você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 3386 1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do IBOP. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo. Nunca desista de viver. Campanha pela vida contra o suicídio. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. A Rádio Rio de Janeiro está inovando e o Clube da Fraternidade também. Não fique de fora dessa. Eu, Cristiano Moreira, estou aqui com vocês todas as sextas-feiras ao meio-dia, com reprise aos domingos, 11h30 da manhã. Eventos, descontos, benefícios e a prestação de contas que nós, a emissora da Fraternidade, teremos com você. Clube da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro e você, juntos por um mundo melhor. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta O Céu e o Inferno. Peça teatral que convida você a voltar à França do século XIX. Diversos espíritos contam o que encontraram depois da morte. Peça teatral baseada no livro de Allan Kardec. Apresentações dias 18 e 19 de fevereiro, sábado e domingo às 20 horas. Teatro Henriqueta Brieba, Rua Conde de Bonfim, 451, Tijuca Tênis Clube. Informações 3088-6519. O Céu e o Inferno. CYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13h28. Voltamos a apresentar Educar para Crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Estamos de volta, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do nosso programa Educar para Crescer. Estamos aqui com o nosso Antônio Carlos agora, né, falando sobre Gerson Simões Monteiro, que desencarnou em dezembro de 2016 e que deixou um trabalho de exemplo maravilhoso para todos nós. Queremos muito agradecer a esse espírito agora, né, liberto do corpo físico, para que ele dê continuidade na espiritualidade a esse trabalho, não é? Que ele desenvolveu aqui conosco. Temos aqui a ligação do Rodrigo, do Recreio dos Bandeirantes. Estou na escuta, muito feliz e emocionado com o tema de hoje, sobre o querido Gerson Simões Monteiro. Rodrigo, um grande abraço para você, a todos que estão ligando, a todos que estão no Facebook. São muitos, difícil, não dá para a gente ler, mas a Andréia, Edilane, Maffer, Verônica, enfim, Rafael, é muita gente, até a prima, né? A prima do nosso Antônio Carlos está também no Facebook. Olha, um grande abraço para todos e muito obrigada. Nós vamos dar continuidade ao nosso tema. Antônio Carlos. Bem, vamos, tem algumas coisas interessantes. Tudo bem que o Gerson sempre associado à rádio e ele próprio, digamos assim, dizia que a rádio o ajudou em muitas coisas, mas ele também ajudou muito a rádio. Teve um determinado momento que nos anos 80 a década de 80 foi bastante conturbada e a rádio quase fechou
nessa década. E teve uma época que foi ele, o meu pai e o Dr. Lauro que conseguiram se reunir e evitar que a rádio fechasse. E não foi só a rádio, não. Teve também um problema com a UZERJ e com a parte de Niterói, que ele, à frente, resolveu. Mas aí já até um pouco antes, né? Porque tem até na coisa da cláusula Áurea, Pétrea, eu esqueço. Eles deram um nome, foi quando teve uma cisão no movimento espírita. E ele era muito bom em termos de apaziguar conflitos. Ele nunca, porque tem pessoas que eventualmente são geradoras de conflito. Né? E o interessante disso, ele sempre gostava muito de tacar água na fogueira. Justamente, água na fogueira, apagar. Porque o meu pai apagava explosão na base da bomba, né? Então nunca foi muito efetivo. Esse menino, Antônio Carlos Siqueira de Lima, é filho do Genival Xavier de Lima, que foi um dos fundadores da rádio. Exatamente. Né? Mas o meu pai, ele apagava conflitos explodindo-os. Né? Mas o Gerson não, o Gerson tinha uma habilidade um pouco maior. Isso. E a Marilena viu algumas das reuniões que a gente participou aqui na rádio, onde ele teve, em situações até complicadas, que ele soube sempre levar conciliador. Né? Assim, de acalmar os ânimos, e você tem razão no seu ponto, você tem razão no outro ponto, vamos buscar. E no momento, e é interessante que acaba esse tipo de pessoa fazendo falta, que está vivendo um modelo de mundo onde ou você concorda comigo ou você é meu inimigo, né? Ele, nesse ponto, acho que sabia viver bem com essa dicotomia. Você pode discordar de mim e num ponto programático, num ponto temático, mas isso não quer dizer que a gente sejamos adversários. Ele era extremamente conciliador. Isso a gente sabe que ele sempre teve isso, e ao longo da rádio ele soube exercitar bem isso. Mas assim, o que eu acho de longe o mais interessante, quando tem esses grupos de espíritos que todos eles têm uma mesma dificuldade, é claro que a gente não vai saber e não tem nem moralidade para saber, mas isso remonta a desafios e erros de outras épocas, outras experiências que levaram esses indivíduos a ter, porque no fundo é uma prova coletiva daquele grupo familiar que todos vitimados pelo câncer. Exato. Eu lembro que quando desencarnou, acho que foi neto, né? Tinha 8 anos, parece. Eu estava nesse dia, eu não sabia que ele estava em São Lourenço, que o menino passou mal com a dor de cabeça lá no Parque de São Lourenço. E nós estávamos nessa semana lá em São Lourenço e não sabíamos que o Gerson estava lá, né, nessa época, né? E veio a desencarnar, né? Então ele teve sempre choques muito fortes na sua vida. São grandes desafios, porque no fundo você tem que botar à prova aquilo que você acredita ou não. Porque se ele não acreditar que há uma razão daquilo, justamente ele seria tentado ao suicídio ou outra coisa de uma vida de indiferenças. E o interessante é isso, é você ser fiel ao conjunto de valores que você esposa. Isso aí. Seja a doutrina espírita, seja outra manifestação religiosa, a importância principal da religião é você vivê-la. Né? Porque as interpretações, cada um tem a sua interpretação da sua própria religião. Né? Já acho que está na hora de o indivíduo saber que ele tem que ler alguma coisa de sua religião e tem o direito e o dever de interpretá-la. E daí criar suas opiniões e suas ações. Exatamente, mas o que eu sempre costumo colocar é que Deus é um só para qualquer religião. Deus é um só. Então, o amor divino sobre nós, a essência, a centelha divina está em nós, independente da religião. Você sabe que eu gosto muito de Kardec, né? Sim. E o Kardec perguntou, tem religião certa? E os espíritos respondem, não. É basicamente, se Deus é infinito, infinitos caminhos tem que levar a ele. Então, você pode ir para um lado, e você pode até ser, digamos assim, ateu, e ser de fato, digamos assim, uma pessoa que pratica as atitudes cristãs. Isso não tem... É isso aí. Não é excludente. E o Gerson teve esses grandes desafios de ver sempre as famílias, né, os familiares envoltos com a doença, inclusive ele. Assim, o particular dele foi que foi relativamente longa a doença, né? Se você comparar com um dos familiares, que foi sempre com características muito mais agudas, né? Então, e ele participou da reunião da Assembleia Geral. Passou mal logo depois. Passou mal naquele mesmo dia depois da Assembleia.
internou e não saiu mais, até o desencarne. Isso foi em abril, ele desencarnou 7 de dezembro. Basicamente 8 meses internado, 8, 7 meses e alguns dias. Exatamente. Enquanto que os familiares foram de forma muito mais aguda, muito mais intensa, do tipo, descobriu, desencarnou, descobriu, desencarnou. É verdade. Até a primeira esposa dele, né? Você vê que tem um sinal realmente de desafio mesmo. Exatamente. Ele vê todo mundo ir rápido e na vez dele ele não tem nem direito de ir rápido. E com todo o trabalho que ele tinha, com toda essa dor que ele sabia como conviver com essa dor, não é? Ele não parou um minuto de trabalhar, não é? Ele participou do Congresso Espírita em 89. Ele participou ele participou até do Congresso em Lisboa. Quer dizer, ele desencarnou com 80 anos. Não é nenhum garoto, né? Exatamente. Tudo bem comparado ao Dr. Jorge André, era um garotinho. Né? Me sinto baby. Olha, a Adelaide Vicente Carvalho, estou muito feliz em ouvir o programa com o tema sobre o Gerson Simões Monteiro, o qual tive a felicidade de conhecer. Um grande abraço a todos. Obrigada, Adelaide Vicente Carvalho, e a todos que estão no Face, na Rádio Rio de Janeiro. Muito obrigada por essa atenção, por esse carinho. Estamos falando sobre o nosso Gerson Simões Monteiro, para que os nossos amigos do Facebook, todos possam observar, mas não é só observar, é introjetar, como ele diz aqui nesse livro, né, Regressou numa Esteira de Luz, a gente se fazer essas perguntas. Nós nos conhecemos, nós estamos provocando essa reforma em nós para sermos melhores, estamos praticando o Evangelho de Jesus. É isso que a gente tem que se perguntar, né, Antônio? No fundo, eu estava revisitando umas palestras do professor Romanelli, e ele falava sempre numa delas ele fala dos 4 caminhos, e um desse caminho é justamente esse caminho de você se reformar, que é necessário que nós reformemos, avaliemos, de jogar um pouco fora o velho para poder construir o novo. É isso aí. E tem essa necessidade constante de se reeducar, de reinterpretar os valores, pensar se já continuo devendo agir assim, será que não é necessário que eu mude? O que eu posso melhorar, né, Antônio Carlos? Porque a gente às vezes faz alguma coisa achando que está fazendo certo. Mas às vezes a gente não está fazendo aquilo certo. É o nosso olhar, a nossa visão. Às vezes precisa a gente reformular, não é? Para melhorar aquilo que a gente está fazendo. Tem uma coisa que a gente tem que se ater, é o que fazer na hora que identifica o erro. Sim. Porque a nossa tendência depois veio o erro, identificou o erro, vem a culpa. Só que a culpa pela culpa é ineficaz, é ineficiente e não ajuda em nada. Tem que se tentar, veio a culpa, você trabalha para se livrar da culpa. Não nascemos para viver culpados, não acreditamos nisso. A ideia é você construir, reconstruir, né, trabalhar com aquilo ali e ser útil. Essa necessidade de trabalho dele sempre foi muito premente, porque ele até quando ameaçava melhorar, ele já até estipulava que queria vir para a rádio, né? Você lembra das nossas reuniões ordinárias do conselho? Ele sempre mandava, não, daqui a pouco eu estou aí. Né? Ele sempre achava, então quer dizer, é alguém que não pensou em fugir ao trabalho, porque o trabalho em si nos liberta. O Antônio Carlos, o Pedro Luiz do Valqueire está dizendo, quero lembrar também que o querido Gerson também foi ator, atuando em peças espíritas. É verdade, várias peças, não é? Tem na internet, se a gente buscar na internet, tem até ele vestido lá, numa das peças que ele estava fazendo. Então, com aquele vozeirão dele, né, que ele tinha uma voz bem forte, né? Então, obrigado aí o nosso companheiro Pedro Luiz pela sua contribuição aí, que não falamos realmente ainda. E a Jucineide de Niterói, estou adorando o tema, falando do nosso querido Gerson Simões Monteiro, que ele esteja muito bem iluminado no plano espiritual. Toda noite, quando vou dormir, rezo pelo espírito dele em vida, foi uma pessoa maravilhosa. Abraço a todos. É isso mesmo, Jucineide, que todos nós possamos vibrar pelo nosso Gerson Simões Monteiro. Antônio Carlos, dando continuidade então. Porque o interessante do Gerson, você vê que está recebendo mensagens, ele é uma pessoa relativamente bem querida, também quem não gostava dele, espero que não escreva.
também nem mande mensagem. Claro, né? porque não temos só amigos, né? É. Turma aí do Facebook, a gente sabe que não consegue agradar a todos. Nós temos amigos e inimigos. Mas uma das coisas que o Evangelho nos ensina, e a gente tem que trabalhar muito isso em nós, é nas nossas orações lembrar também dos nossos inimigos, não é, Antônio? É lembrar aquela Vibrar. máxima, é o mal que me faz bem e o bem que me faz mal. Exatamente, porque são oportunidades de crescimento espiritual quando a gente sabe que tem irmãos que nos são adversos. E isso é certo, não é, Antônio? Não, e o interessante, a minha linha de raciocínio é meio para mostrar que ele, assim, ele foi uma pessoa produtiva, trabalhou, teve grandes desafios, mas foi extremamente próximo à nossa realidade. Não é nenhum super-homem. É isso aí. Não é um gênio, não é aquela pessoa que você acha assim, jamais você assim. Ele deu um exemplo do que uma pessoa bem assim, cotidiana, corriqueira, tem chance de conseguir. Todos nós temos potencialidade, né, Antônio Castro? Enormes potencialidades, mas é que às vezes a gente acha... Tem uma coisa que... Uma vez eu lendo uma biografia de um determinado indivíduo que foi aclamado como gênio, né, ele falava que o problema é que todo mundo vendo um gênio fazer uma coisa acha que aquilo ali é fácil. Mas ele esquece que mesmo para o gênio ele se esforça, aquele conflito. Aí ele lembra os conflitos do Van Gogh de fazer as peças, fazer as telas e suas dificuldades. Né, eu recebi um vídeo agora de um menino da favela da Mangueira, primeiro colocado lá na Alemanha, ele toca violino, e as dificuldades, né, que ele enfrentou para chegar ali, ele toca para todo mundo, e acorda a turma lá na favela da Mangueira tocando o violino dele, né, com música clássica. Habilidades todos nós temos, a questão da gente descobrir onde podemos ser mais úteis. Exatamente. Só lembrando, é o trabalho no bem, essa busca incessante no trabalho, porque esse trabalho nos liberta, nos torna independentes, né? Porque é daí que podemos construir a coisa de fato. E tem uma coisa interessante, né? Ele era sabidamente muito ocupado. Aí eu lembro sempre meu velho pai que dizia o seguinte: você nunca peça nada aos desocupados, que eles nunca têm tempo. Né? Acho que os ocupados é que são sempre mais produtivos, que o indivíduo ocupado, ele arranja um jeito de encaixar aquilo ali. Você me fez lembrar que também já está no plano espiritual, desencarnou no ano passado, o nosso Gilson Bordalo. Né? O Gilson Bordalo era dentista e ele tinha no consultório dele, antes de se aposentar, ele tinha lá escrito, você chega lá, estava lá: quando você precisar de alguma coisa, procure sempre o mais ocupado, porque o desocupado nunca tem tempo. Estava a plaquinha lá no consultório dele. Não tem jeito, não tem jeito, porque quem é ocupado arranja e coloca, né? Aperta ali. Dá um jeito no planejamento, né? E é por aí vai. Mas, Antônio Carlos, o que mais a gente pode colocar do nosso querido Gerson? Tem uma máxima em inglês que diz: se você tem a vontade, você tem um jeito. Né? Ou seja, se você quiser mesmo uma coisa, quase que o pessoal mais assim místico diz, né, que se você quiser de verdade, o universo conspira a seu favor e tudo. Mas o fato é que ele trabalhava nesse sentido, né? A gente tem que lembrar a necessidade de trabalho, de ação, para que os nossos mentores nos ajudem. A gente precisa ajudar alguém. E ele sempre estava nos apoiando no nosso trabalho lá da evangelização, né? Os cursos que dávamos na época, ele sempre estava nos apoiando para que a gente pudesse realizar o trabalho da melhor maneira possível. Isso era muito importante. É porque tem uma coisa que eu estava quase esquecendo, é que na nossa sociedade a gente é muito pessoal hoje em dia, né? Por exemplo, a rádio sempre, claro, centrou na figura dele, porque ele foi presidente, não tem quantas vezes ele foi presidente. Foram 3 vezes que ele ficou como presidente aqui da nossa Rádio Rio de Janeiro. Ficou repetidas vezes, a gente acaba personalizando muito, mas é lembrar que, por mais personalista que seja, todas as nossas ações são, de fato, em grupo. É um trabalho, ele representa, no fundo, uma equipe, uma quantidade de companheiros que o ajudava aqui, enorme. É verdade. Né? A equipe que ele preparou e deixou
né? O nosso presidente, que agora é o Vitorino, né? Tem o Marcílio, tem o Marcos Demário, tem uma equipe, todos aqui na Rádio Rio de Janeiro, trabalhando, dando continuidade ao que vem desde lá do nosso querido Geraldo Giaquino, não é? Passou pelo Coronel Varangue, Altivo também foi presidente da rádio. Então, todos sempre buscaram fazer o melhor pela Rádio Rio de Janeiro. Tivemos nosso Jadiel João Batista de Oliveira, né? Que o Gerson passou para ele, depois para ele precisou sair, voltou para o Gerson. Então, todos que por aqui passaram sempre primaram por fazer o melhor pela nossa Rádio Rio de Janeiro. Então, nós que estamos aqui temos que fazer esse trabalho de lutar para fazer o melhor para que a nossa Rádio Rio de Janeiro possa estar no ar e ajudando a tantos que são beneficiados com esse trabalho, com esses programas da Rádio Rio de Janeiro. Estou vendo aqui quantos, gente, que estão passando ali, né, que estão entrando aí. A Frambach, a Isabela Frambach, deve ser parente do nosso Emil Dario Frambach, não é? Quantos que estão aí? Ah, sim, deixa eu ver. Amigo muito importante na vida de meu pai, é a filha do Emil Dario Frambach, né, que está mandando muito pelo Facebook. Um grande beijo para toda a família. Seu pai foi uma pessoa muito importante na minha vida, inclusive quando eu passei por uma cirurgia séria, né, que ele ficou aqui com a Isaura Hart de Petrópolis fazendo o programa, enquanto eu precisei me afastar por um mês. Eles aqui estiveram fazendo o programa. Sempre esteve pronto para ajudar. Nosso Emílio de novo, nós somos uma ação sempre cooperativa, né? Isso, exatamente. Fica sempre a ideia muito da persona, né, do indivíduo, mas é lembrar que se não cooperarmos, simplesmente a gente não existe, né? Ele foi um líder, foi um expoente, mas é um trabalho grupal, um trabalho de cooperação muito grande. Exatamente. Cada um faz, dizia Tia Vilma, cada um faz um pouquinho, pouco fica tanto, não é? Olha só, o João Constâncio de Anchieta, a única vez que eu falei com o Papa foi quando cumprimentei o Gerson no final da peça que ele atuou como o Papa. Muita luz para o querido Gerson. Quando quiser encontrar um amigo encarnado e desencarnado, é só lembrar do saudoso Gerson. Obrigada, João Constâncio. É isso aí, meu filho. E a Sandra de Pilares. Gostaria de saber quem desencarnou. Foi o senhor Gilson Bordalo ou foi o irmão? Foi o Gilson Bordalo, que desencarnou no ano passado. O Gilberto Bordalo continua trabalhando, atuando, e de vez em quando ele escreve até aquela parte de cartas do Globo. Eu vejo lá ele também atuante na parte de defender, né, as posições éticas e morais. Antônio estamos tão carentes. É verdade. A nossa crise é ética. É mesmo. Antônio Carlos. Vamos lá. Voltando ao Gerson, né? Primeiro, nenhum trabalho se faz de uma hora para outra. Todo trabalho é, de certa forma, trabalho de formiguinha. Exatamente. Né? As coisas, por maior que seja difícil, ele tem que começar com o seu primeiro tijolo. Como diz o pensamento indiano, por maior que seja a caminhada, ela começa com o primeiro passo. Né? Então, nesse processo evolutivo, a existência do Gerson, que marca possivelmente uma certa libertação, dado o quanto todo mundo foi vitimado pela mesma doença, uma certa libertação de algum desafio e desequilíbrio adquirido em outras experiências, é importante a gente lembrar que a gente só se livra delas trabalhando e aceitando essas dificuldades, né? Que ele podia ter se tornado indiferente e não ia render em nada, né? Pensa assim, é um pouco que mais ou menos está na doutrina, né? O que é necessário para o mal é que o bem deixe de fazer alguma coisa. Se ele fosse indiferente, ninguém ia criticá-lo muito, dado o quanto ele perdeu, se ele ficasse no canto dele e se tornasse um recluso. É verdade. Olha, eu estou vendo aqui, Antônio, diz assim, profissionalmente, Gerson Simões Monteiro era formado em economia, tendo trabalhado no Ministério da Educação e no Banco Nacional de Habitação, encerrando a carreira como consultor do Banco Mundial. Foi também professor da Faculdade de Economia da Escola Superior de Administração e Finanças. Viúvo, teve, do seu primeiro casamento com Janete Matoso, 3 filhos, todos já desencarnados.
além de uma filha adotiva. Atualmente estava casado em segundas núpcias com a nossa querida Maíra Lengruber Boechat, né? Não está aqui o Boechat, mas sei que ela tem o sobrenome Boechat. Ele estava exercendo seu terceiro mandato como presidente da Funtas, do Rio de Janeiro, eleito em abril de 2015, tendo sofrido, aí vai falar da internação dele e tudo mais, desencarnando no dia 7 de dezembro. Então, vê que ele foi atuante, não é? Em tudo aquilo que ele chegava, ele atuava e não esmorecia, ele não ficava parado, em tudo ele estava sempre sendo muito dinâmico. Ele sempre gostou de compartilhar e ver as coisas andando, né? A rádio deve muito a ele, mas a gente tem que lembrar também que a rádio fez muito bem a ele, porque manteve ele útil, né? O mais impressionante é lembrar para a doutrina que a definição de trabalho é qualquer ação útil no bem, né? Então ele se aposentou digamos assim, do trabalho laico. E se manteve na rádio 24 horas. E ficava aqui até a noite, né? No carrinho dele, lá ia ele. Não esmorecia nunca. Ele uma vez falou para mim, que eu fiquei assustada, né? Que eu fui fazer uma palestra num determinado lugar e para sair tive dificuldade, porque tinha muito tiroteio, né? Aí pediram para eu aguardar e tal. E aí falaram que é sempre assim. Aí eu comentei com ele. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que você tem que pedir ao pessoal, para pedir os palestrantes do lugar para fazer palestra lá, que já estão acostumados? Por que você foi entrar lá? Você não precisa. Você pode ajudar de outra forma. Olha aí a preocupação dele, né, com a minha pessoa. Porque a gente vive numa cidade um pouco complicada e os tempos estão meio nebulosos. É necessário a gente tomar cuidado. Não adianta achar que os amigos espirituais protegem. Você também tem que fazer por onde. Exatamente. Mas é isso, querido. Nós temos aí 3 minutinhos, menos até de programa. E eu quero agradecer a todos vocês do Facebook pela paciência de estarem aí nos assistindo. A todos da Rádio Rio de Janeiro por esse carinho. Muito obrigada. E a você, Antônio Carlos, que eu sei que você sai do trabalho, foge do trabalho, né, do fundão, e vem correndo aqui fazer o programa para voltar para lá. Então, quero muito agradecer a você também pelo carinho de sempre estar pronto para uma vez por mês vir à nossa rádio falar de uma personalidade. Então, para as suas considerações finais e para os seus cumprimentos finais, Antônio Carlos. Tem uma coisa interessante, porque normalmente eu só falo de mortos há mais tempo, né? Eu dificilmente pego um morto recente, né? E quanto mais um morto que o pessoal conhece. Então, o lado bom... Não, o lado bom é que pelo menos a pessoa vai ter a sua chance, a sua experiência, pode concordar, discordar de mim, né? Porque normalmente eu tenho uma vantagem, porque eu trago a personalidade que eu estudei. Se o indivíduo não tiver os mesmos livros, não tiver conhecido as histórias, eu estou sempre na vantagem. Eu sempre falo, eu não tenho opinião final. Essa aí, então, mas hoje está claro que todo mundo tem direito à sua opinião, tem direito a divergir. Galera do Facebook, olha o que ele está dizendo, hein? Então, eu já vou dizer aqui para vocês, vou pedir a ele que, vamos ver o mês, que ele possa falar do nosso querido Dr. Jorge Andréa. Já está separado para agosto, né? Que seria o mês de 101. Viu? E é o mês de aniversário do Dr. Jorge Andréa, né? Então, queremos agradecer, não é, ao nosso Antônio Carlos, para as suas despedidas, então. Queridos companheiros, é sempre bom estar aqui, lembrar que a rádio precisa da colaboração e da ação de todos. Ela é algo que depende da nossa interação e da nossa confiança na providência divina. E lembrando, não custa nada, leiam Kardec, estudem Kardec. Muito obrigada, Antônio Carlos. Leiam Kardec, estudem Kardec. Ele fala ler, mas ele manda estudar também. E eu ainda completo com mais uma palavrinha. Vamos vivenciar Kardec, não é? A todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a todos que estão participando pelo Facebook, muito obrigada. A todos pelo carinho, pela atenção. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio